bem-vindos ao canal Amazon Futebol FC. O meu nome é Marcelo e hoje, pessoal, eu vou trazer aqui os resultados da 30ª rodada do Campeonato Brasileiro e também, falar, e comentar sobre alguns assuntos relacionados. Então, antes da gente começar aqui, pessoal, deixa eu pedir o like de vocês para poder dar uma força aqui pro canal. Caso você não seja inscrito, já se inscrevam aqui no nosso canal, pessoal. Muito obrigado a todo mundo que puder dar essa força aqui pro canal, deixando o like, se inscrevendo aqui no canal e também, pessoal, não se esqueçam de acionar o sininho de notificação para você não perder nada aqui do nosso canal. Beleza, pessoal? Então, vamos lá, vamos começar aqui, que a gente já teve aqui Vitória versus Corinthians. E nesse jogo, quem se deu bem foi a equipe do Timão, que venceu por 1-0 para cá. Aí magrinho, mas muito importante aí para a equipe do Corinthians, que saiu, daquela parte ali complicada, que tinha uma série de times aí que estão brigando aí para poder não entrar na zona do rebaixamento, e o Corinthians estava nesse meio. Então foi uma vitória importante que deixou a equipe na 10ª colocação. Já o Vitória, esse resultado foi ruim, mas poderia ter sido pior, porque contou com a sorte da equipe do Santos empatar, Então, apesar de continuar na zona do rebaixamento, mas mesmo assim, tem ali a esperança ainda de sair. Então, apesar da derrota, o Vitória aí ainda continua vivo aí na luta contra o rebaixamento. Então, vamos seguindo aqui, pessoal. A gente teve aqui Atlético Mineiro versus Ceará e o Galo venceu por 1-0. Para cá, para poder dar alívio aí à torcida do Galo, que também estava preocupado, porque o Atlético Mineiro tá fazendo uma péssima mesmo campanha no campeonato. Realmente tá uma decepção, o Galo aí na competição também estava ali perto, da zona do rebaixamento, e esse resultado fez com que a equipe, saísse, daquela zona da confusão. Então, vamos seguindo aqui, pessoal. Vamos aqui de Fluminense versus Internacional. E a equipe do Fluminense venceu o Inter por 1-0. Para cá, importante para a equipe do Fluminense, porque o Fluminense tinha perdido, no último final de semana, sem ser nesse que passou, no anterior. Para a equipe do Vasco da Gama, Os dois estão brigando ali por uma vaga ali no G6, para poder assim buscar a classificação aí na próxima Libertadores da América. E o curioso, é que a gente tem, olha só, 3 times do Rio brigando para poder entrar no G6. A gente já tem o Botafogo, que está no G6, é o 6º colocado. Aí, na sequência, a gente tem o Fluminense, que está na 7ª colocação, e na 8ª, a equipe do Vasco da Gama. Então, olha, vai ser uma briga aí feia para poder ver quem vai se classificar aí para pré-Libertadores, Só que tem um detalhe, tá bom? Porque vai ter que verificar como vai ficar a situação da Libertadores. Pode ser que a equipe do Palmeiras ou do Flamengo conquiste a Libertadores e assim abre uma vaga. E também na Copa do Brasil, Para ver como vai ficar a situação aí. Se, por exemplo, o Cruzeiro foi campeão, já abre outra vaga, entendeu? Então, possa ser que isso beneficie Fluminense e Vasco da Gama. Obviamente que eles têm que continuar vencendo seus jogos, Mas realmente foi um resultado importante para a equipe do Fluminense, que voltou a ganhar, E voltou à briga para poder buscar uma vaga na Libertadores. Já para o Internacional, O Inter que tá muito mal, hein? O Inter tá ali perto da zona do rebaixamento, hein? O Inter ali tá fazendo uma péssima campanha. Tá na 15ª colocação, tem 35 pontos e tá a 4 pontos, ali de distância do primeiro que está dentro da zona do rebaixamento, que é justamente a equipe do Vitória. Apesar de ser 4 pontos, mas todo cuidado é pouco, porque se a equipe bobear, vai aí entrar na zona. Então, realmente é complicado aí para o torcedor da equipe do Inter, que realmente vê esse ano como uma tragédia, Então, vamos seguindo aqui, pessoal, que vamos aqui de Sport Recife versus Mirassol. E o Mirassol venceu por 2-1 a equipe do Sport. E o Sport praticamente já está rebaixado, Realmente é uma péssima campanha aí do time pernambucano, que para mim já foi, Já não tem chances aí de escapar do rebaixamento.
Agora, é incrível a campanha que o Mirassol tá fazendo, né? Realmente é uma campanha aí de se admirar, né? Uma equipe aí que acabou de subir para a primeira colocação e tá brigando, né? Firmemente para poder ir diretamente para a Libertadores, né? Na fase de grupos, tá bom? Não tá nem brigando para pré-Libertadores, mas sim brigando aí para poder ir diretamente, né? Para a fase de grupos. Então isso é algo realmente de se admirar e de se aplaudir, né? Porque é uma equipe que, apesar de ter alguns aí medalhões aí do futebol nacional, mesmo assim, cara, com pouco investimento, fazer a campanha que tá fazendo, né? Realmente é algo, sabe, incrível, né? Por exemplo, tá melhor do que Internacional, que tem um time aí muito melhor do que a equipe do Mirassol, né? Grêmio, Atlético Mineiro e por aí vai, né? Então, realmente é muito legal, né? Ver a equipe do Mirassol aí bem, né, no campeonato. Eu torço muito que a equipe consiga, de fato, realmente essa vaga na Libertadores. Então, tá aí o Mirassol aí praticamente aí brilhando, né, no campeonato. É a surpresa realmente desse Brasileirão. Vamos seguindo aqui, pessoal, que a gente teve um dos jogos importantes, né, aí pro campeonato, que foi Fortaleza versus Flamengo. E a equipe do Fortaleza venceu por 1-0. E assim, esse pra cá, pro Fortaleza, foi muito importante, porque a equipe estava perdendo as esperanças de poder escapar da zona do rebaixamento. E com essa vitória, a equipe do Fortaleza sai, né, da penúltima colocação, joga a equipe do Juventude, que perdeu na rodada, e está na 18ª colocação. A equipe do Fortaleza tem 27 pontos. Apesar, né, de ser 4 pontos aí, sabe, a diferença para a equipe do Vitória aí, que tá na porta de entrada, né? Na verdade, na entrada, né, da zona do rebaixamento. É o primeiro time que abre a zona do rebaixamento. Mas mesmo assim, cara, se a equipe do Vitória bobear em 2 rodadas, a equipe do Fortaleza vencer, né, 2 jogos aí, pode escapar aí da zona do rebaixamento. Então, foi um importante, né, resultado para a equipe do Leão. E assim, pessoal, pro Flamengo, cara, foi um resultado péssimo, né? Horroroso. Porque o Flamengo teve a chance de assumir a ponta do campeonato. Só que o Flamengo, como sempre, né, quando tem oportunidade de assumir a ponta ou se distanciar dos seus concorrentes, acaba vacilando. Então, assim, o jogo do Flamengo foi realmente muito ruim. Foi vexatório, realmente foi muito desagradável, posso assim dizer, ver a equipe do Flamengo aí em campo, porque olha, cara, realmente o time parece que não entrou, né, em campo, literalmente, porque olha, o time totalmente descompromissado, né, aí com a partida. Parecia que a equipe tava jogando um amistoso, né, nem disputando aí uma partida tão importante, né, porque o Flamengo tem que entender o seguinte, cara, não adianta você vencer 2 vezes a equipe do Palmeiras e perder pontos para Fortaleza, para Grêmio, para Ceará e por aí vai, né? Então, o Flamengo, se quer ser campeão, então o Flamengo tem que ter uma consistência. O Flamengo tem que entrar em todos os jogos com a vontade de vencer. Não importa qual seja o adversário. Porque o Flamengo é um time arrogante. A gente percebe isso em campo. Porque quando é um jogo com um time mais assim nivelado, né, do que ele, realmente um time mais forte, a equipe vai lá e se dedica, né? Exemplo disso é Botafogo, o Palmeiras, sabe? Então o Flamengo briga em campo, sabe? Você vê ali dedicação. Agora, contra equipes mais fracas, entre aspas, né? Não tô falando da instituição, mas dos elencos em si, aí o Flamengo entra com uma moleza, né? Entra aí com uma vontade de, sabe, de jogar bola. Parece aquele trabalhador que sai de um feriado, chega segunda-feira e vai pro trabalho, né? Realmente vai com uma vontade, cara. Então, sabe, isso daí acaba comprometendo, né, o campeonato, porque então o Flamengo acaba realmente perdendo pontos bobos, né, na competição, coisa que, por exemplo, o Palmeiras não faz, né? O Palmeiras vence seus jogos. Quando é com uma equipe mais fraca, tecnicamente falando, o Palmeiras vai lá e vence. O Flamengo não. O Flamengo, sabe, entra, sabe, em campo pensando que vai vencer a qualquer momento. E nisso acaba se criando uma armadilha para ele mesmo. Porque as equipes aí, sabe, mais fracas, sabe da qualidade da equipe do Flamengo. E assim, né, joga aí fechadinho e espera no contra-ataque aí ter uma eficiência para poder assim fazer o gol e praticamente, né, deixar o Flamengo contra as cordas. Porque uma coisa que eu tenho que criticar o Felipe Luiz
é que parece que o cara só tem um esquema tático, sabe? Ele não sabe ter uma variação tática dentro de campo. Parece que é o seguinte, tudo tem que ser da forma que eu planejei. Se alguma coisa sair de errado, pronto, já me perco todo. Já não sei como resolver essa adversidade que aparece durante o jogo, sabe? Porque, sabe, é uma coisa que a gente vê em campo. O Flamengo, quando pega um gol, quando tem ali os seus jogadores ali marcados, principalmente jogadores aí de meio de campo, pronto, acabou o time. Não tem uma variação tática, sabe, por parte do Felipe Luiz, que é um técnico aí, já falei disso, que está ainda aprendendo. Erros sim vão ser cometidos. Agora, uma coisa é você ser inexperiente, beleza, você vai aí ganhando experiência aí com os jogos, com as situações que você vai enfrentando. Outra coisa é você, sabe, ser teimoso, sabe, você persistir no erro. Porque é o seguinte, ele está insistindo em muitos jogadores que não tá dando certo. Por exemplo, o Bruno Henrique, ele já falou, né, até em entrevista, que não quer jogar como atacante, apesar, né, de algumas vezes ele ter feito essa função e ter se saído muito bem. Mas ele vendo, ele mesmo próprio, né, vendo que ele tá muito ruim, né, até por conta da questão mental mesmo, porque eu já falei isso até no vídeo comentando sobre a semifinal, que o Bruno Henrique, desde que aconteceu aquela situação, né, aquela situação lá envolvendo as manipulações, né, de resultados, onde ele supostamente está envolvido, ele parou de jogar, né? Realmente parece que aquilo afetou ele ali mentalmente, né? Tanto é que ele já não foi mesmo Bruno Henrique de anos anteriores, né? Apesar do Bruno Henrique, desde 2019, vamos colocar até 2020, já vem aí decaindo, né? Com alguns momentos de brilhantismo. Mas mesmo assim, é um jogador que realmente não tá bem, né? E mesmo assim, o Felipe Luiz continua insistindo, né? Então, assim, o Felipe Luiz, às vezes, prefere, privilegiar a amizade do que realmente a competência. Então, ele acaba pagando o pato por isso, né? Fora também, né, que, poxa, ele podia dar mais chances, né, para alguns jogadores aí que, sabe, tem no elenco, mas ele não utiliza. Por exemplo, o Juninho. O Juninho, apesar de não ser um grande atacante, mas, pô, ele é o jogador lá da posição, né? É um atacante de ofício. Então, pô, o Bruno Henrique tá muito mal. Então, por que não colocar o Juninho? Entre mal e mal, pelo menos testa um jogador que é ali da função, né? Porque, poxa, o Juninho, eu acho que pior do que o Bruno Henrique não vai estar, né? Realmente os dois podem estar no mesmo nível de ruindade, mas pior, realmente, é quase impossível, né? Porque realmente o Bruno Henrique tá muito ruim, né? E o Juninho, né? Ele até que teve oportunidade, né? Perdeu um gol aí de cabeça, acabou a bola passando por cima do gol. Então, assim, cara, ele tem que fazer isso, né? Então, o Felipe Luiz tem que ver quem tá bem, quem tá mal, pra poder, assim, verificar, né? Pô, tá ruim, tira, né? Pega um jogador aí que ainda tem possibilidade aí até de melhorar e coloca em campo, né? Vou pegar aqui o exemplo do Yuri Alberto. O Yuri Alberto, inclusive, perdeu um gol inacreditável, né? Que ele driblou o goleiro da equipe do Vitória, sabe, com um gol ali, sabe, aberto, ele chutou pra fora. Realmente foi um lance inacreditável. Mas assim, apesar disso, né? Pra que o que ele foi no passado, pra o que ele se tornou agora, ele evoluiu bastante, né? Obviamente que não craque de bola, mas ele teve uma grande evolução. Então tem que ser assim, né, cara? Tem que ir pegando os jogadores, né, e dando confiança para poder eles ir ali já, sabe, ganhando ali, sabe, ritmo de jogo, para poder assim tentar evoluir. Porque se não colocar o cara em campo, não tem como ele evoluir. E o Juninho, né? O Juninho até começou bem, né? Aí vestindo a camisa do Flamengo, fez alguns gols aí importantes, inclusive foi o gol dele, né? Da classificação da fase de grupos, né? Por mata-mata, né? Aí da Libertadores. Então, acho que o Juninho deveria ser um pouco mais testado, né? Eu sei que ele em si tem as suas limitações técnicas, né? O atacante ideal, né? Mas é o que tem, né? É o que tem. Então, coloca o cara aí para poder jogar. Então, assim, o Flamengo em si teve sorte porque a equipe do Palmeiras empatou com a equipe do Cruzeiro. Porque senão, cara, praticamente, né? O campeonato já estaria decidido. Mas isso eu vou comentar mais à frente. Porque vamos seguindo aqui, pessoal. Vamos aqui de São Paulo versus Bahia. E o São Paulo venceu a equipe do Bahia por 2
3-0. Então, para cá é importante para a equipe do São Paulo, porque o São Paulo entra aí na briga para poder tentar, né, buscar uma vaguinha aí para a Libertadores. Obviamente também vai ter que contar, né, com essa situação aí da Copa do Brasil e também da própria Libertadores, né, para ver se realmente aumenta as vagas e assim a equipe consiga, né, aí buscar aí uma vaga até na pré-Libertadores, né. Então o São Paulo tá de olho, né, nessa situação, mas foi um para cá importante e ruim, né, para a equipe do Bahia que vê aí a sua posição aí na Libertadores ameaçada, né, porque acabou rateando, né. Então vamos seguindo aqui, pessoal, que a gente teve Grêmio versus Juventude, clássico gaúcho, em que o Grêmio foi lá e venceu por 3-1 a equipe do Juventude. Pra cá, importante também para a equipe do Grêmio, que estava muito mal, hein? Grêmio e a equipe também do Internacional são duas equipes aí que tá muito mal no campeonato, mas pelo menos a equipe do Grêmio conseguiu vencer, né? Então já saiu daquela parte ali mais perigosa. Quem tá ameaçado é a equipe do Inter, né? Mas um pra cá importante aí num clássico, dá uma moral, né? Apesar do Juventude aí tá muito mal das pernas, tá na penúltima colocação, né, com essa derrota, realmente vencer um clássico aí, realmente dá uma moral aí pro time que vence. Então vamos seguindo aqui, pessoal, que a gente teve aqui Botafogo versus Santos e os dois empataram em 2-2. 2 para a equipe do Botafogo, 2 para a equipe do Santos. Para cá ruim para os dois, o Botafogo aí perdeu a oportunidade, né, de somar 3 pontos aí e se distanciar um pouco mais, né, aí da turma que está ameaçando a sua vaga aí no G6. E a equipe do Santos não conseguiu se distanciar aí da zona do rebaixamento, tá a um ponto de distância aí da equipe do Vitória, que abre a zona do rebaixamento. Então o Santos aí continua ameaçadíssimo de entrar aí na zona do rebaixamento. Então vamos seguindo aqui, pessoal. Vamos aqui de Bragantino versus Vasco da Gama. E a equipe do Vasco, hein, tá com tudo aí, venceu mais uma no campeonato, é a 4ª vitória seguida, venceu por 3-0 a equipe do Bragantino. E olha que nem o torcedor mais fervoroso da equipe do Vasco da Gama acreditaria que a equipe iria evoluir tanto a ponto realmente de brigar por uma vaga na Libertadores. Porque assim, o Vasco teve um péssimo início aí de ano. Os primeiros 6 meses, cara, foi realmente muito complicado para a equipe do Vasco, né? Mas o Fernando Diniz, né, conseguiu evoluir essa equipe. Obviamente também teve as contratações, né? Principalmente aí na zaga, que deu realmente uma outra qualidade para a equipe do Vasco. E o Vasco tá aí, né? Brigando por uma vaga na Libertadores, né? E tá quase conseguindo, né? Se continuar nesse mesmo ritmo, cara, ou vem a vaga via Campeonato Brasileiro ou via Copa do Brasil. Porque eu, vendo o Vasco jogar, eu acredito que a equipe possa conseguir aí até ser campeão aí da Copa do Brasil, que não seria nenhum assim espanto, né? Porque pelo futebol apresentado da equipe do Vasco, dá para acreditar, né? Assim, não é um futebol aí de encher os olhos, mas é uma equipe que joga com raça, né? Com dedicação. É totalmente contrário à equipe, àquela equipe do Vasco lá do começo do ano, né? Realmente teve uma evolução bastante, né? E também isso veio acompanhado com a evolução de alguns jogadores, né? Felipe Coutinho começou a jogar bola. O Ryan, que é o destaque aí do campeonato, realmente está jogando muita bola. Engraçado, né? Que quando o Ryan, né, surgiu, né? O Ryan era muito criticado, né? Pra torcida fazer seus gols, né? Mas a torcida não, sabe, ainda não tinha comprado, né, a ideia aí do Ryan como uma promessa do Vasco. Porque, assim, vou ser sincero com vocês, é muito fácil agora chegar e elogiar, né, todo mundo. Ah, porque o Ryan joga muita bola. Ah, porque o Vegete agora é o melhor atacante do país. O Felipe Coutinho, né, tá jogando muita bola. É muito fácil quando tá tudo bonito, tudo ok. Outra coisa é quando realmente todo mundo tá numa péssima fase, né? Porque assim, por exemplo, o Vegete, eu sempre defendi aqui o Vegete aqui no canal. Pode pegar aí vídeos mais antigos que eu sempre falo, pô, o Vegete é um ótimo atacante. Então assim, o Vegete em campo, ele é o torcedor, sabe? Porque você vê ele brigando, sabe? Ele aguerrido ali, brigando por cada bola, né? Dando bronca quando é necessário. Então, era o torcedor em campo, porque ele se revoltava com a situação da equipe do Vasco, a qual se encontrava, né? Então, o Vegete
tinha essa característica, né? E, cara, ele é um atacante ali que se a bola chegar até ele, ele vai fazer o gol, né? Sabe? Então, ele estava passando por uma péssima fase, como qualquer outro jogador, porque nem todo mundo consegue se manter no auge o tempo todo. Sempre a gente vai ter as boas fases e as fases ruins. E o Vegete estava passando por isso, né? E o pessoal já falava, o Vegete não presta. O Vegete aí deve ser vendido. Porque o Vegete está atrapalhando ali a equipe. Mas o que o pessoal não percebe é que o Vegete em si estava sendo sacrificado pelo esquema tático. Porque é o seguinte, o Vegete em campo, ele é um jogador que ele é lento. Porque ele é um atacante ali de ofício, né, cara? Ele fica lá dentro da grande área, sabe? Ele esperando a bola, né? Porque ele não é aquele tipo de jogador que pega a bola e sai driblando 10 jogadores. Esquece, o Vegete não é esse tipo de jogador. Ele é, sabe, um jogador que tem que ser municiado. Ele tem que receber a bola para poder fazer alguma coisa, entendeu? Então, o Vasco com o Vegete em campo é mais lento. Porque ele é um jogador lento. Ele precisa ser municiado. O Vasco sem o Vegete, ali com o Rayane no ataque, o Nuno Gomes, sabe quem mais lá? Pô, esqueci o nome do jogador agora. Me falhou a memória. Mas assim, o que eu quero falar? É que sem o Vegete em campo, o Vasco tem mais agilidade, tem mais velocidade no ataque, entendeu? Então, muita gente vendo isso, dizia que o Vegete só estava atrapalhando, que o Vegete era jogador de segundo tempo, entendeu? Só que o Vegete, cara, se eu não me engano, é o jogador que tem mais gols aqui no Brasil. Então, é um atacante que, sabe, tem que ser elogiado, porque o cara faz gol. Enquanto tem muitos aí que só tem status aí e não tem nem a quantidade de gols aí que o Vegete tem. Então, o Vegete ele tem que ser mais, sabe, prestigiado pelo torcedor da equipe do Vasco. Assim, criticar sim. Se o jogador tiver mal, tem que criticar, né? Porque o cara tá recebendo pra isso, né? Mas assim, o que é ruim são críticas injustas ao jogador. Porque o Vegete já fez muita coisa para a equipe do Vasco. Inclusive, ele já salvou a equipe do Vasco de rebaixamento. Se não fosse o Vegete, em muitos jogos o Vasco estaria rebaixado e nem teria feito, né, campanhas aí realmente extraordinárias aí na Copa do Brasil. Porque muito disso também partiu ali do Vegete, cara. O Vegete ajudou bastante, o Vegete e o Léo Jardim. Eu já vi muitas críticas aí injustas, tanto pro Vegete como pro Léo Jardim. Por incrível que pareça, né? Então, como eu falei, é muito fácil você elogiar quando o jogador tá num bom momento. Agora, quando tá num mau momento, ninguém presta. E o torcedor tem muito disso, né? Quando tá vencendo, é rumo a Tóquio, vai ser campeão mundial. Quando perde, é time que não presta, tem que ser todo mundo vendido, sabe? Então tem muito disso, né? Então, assim, o Vasco tá realmente numa fase aí muito boa, né? E eu acredito que seja uma das melhores fases da equipe do Vasco recentemente, né? Realmente dá para se esperar boas coisas aí da equipe do Vasco. E para fechar, né? Aqui a rodada, a gente teve Palmeiras versus Cruzeiro, que terminou, né, em 0-0. Pra cá ruim, né, pra equipe do Palmeiras e pra cá ruim pra equipe do Cruzeiro. Assim, pro Palmeiras nem tanto, porque o Palmeiras ficou a um ponto aí de vantagem para a equipe do Flamengo. Mas, então assim, esse um pontinho da equipe do Palmeiras, assim, não faz muita diferença, porque em si, o time do Palmeiras tem a vantagem do número de vitórias. Então, o Palmeiras, se empatar e a equipe do Flamengo vencer, sabe, o Palmeiras continua à frente, apesar da igualdade na pontuação. Mas no critério de desempate, que é o número de vitórias, o Palmeiras tem, sabe, vantagem. Agora, o Palmeiras perdeu uma ótima oportunidade de, sabe, encaminhar o campeonato. Porque se tivesse vencido a equipe do Cruzeiro, sabe, ele abriria 3 pontos, que na verdade seria 6 pontos. Porque mesmo que a equipe perdesse um jogo e a equipe do Flamengo vencesse, mesmo assim a equipe do Palmeiras ficaria na primeira colocação, entendeu? Então, podemos dizer que seria 6 pontos. Então, seria uma vantagem muito grande, né? Uma reta final e também pelo calendário, né? Porque a equipe do Palmeiras aí tem um calendário não tão complicado assim, né? Tem 2 clássicos, né? Com a equipe do Santos, mas mesmo assim o Santos não tá jogando lá essas coisas não, né? Então não seria grandes ameaças aí para a equipe do Palmeiras. Então a chance que teve a equipe do Palmeiras para poder assim ficar mais tranquilo foi nessa oportunidade, né? Porque o Flamengo tropeçou.
Então, dava para a equipe do Palmeiras ter conseguido uma vitória e assim encaminhado realmente o campeonato. Mas só que o problema é que o Palmeiras está numa péssima fase, porque vem de uma péssima semana. Vem de uma derrota aí para a equipe do Flamengo e vem de uma derrota na Libertadores por 3-0 para a equipe da LDU. Então, em si, o lado mental também pesou nesse jogo, porque a equipe entrou pressionada, porque precisava vencer para poder assim trazer uma certa tranquilidade e não conseguiu. Mesmo com um jogador a mais, teve uma expulsão aí do senhor Fabrício Bruno, que realmente bobeou, né? Porque, poxa, um jogador que é de seleção, né? Que já foi convocado, eu acho que ele não vai ser mais convocado por conta das besteiras que ele fez aí no amistoso do Brasil contra a seleção japonesa. Mas mesmo assim, né? É um zagueiro aí que foi convocado para a seleção. Então, sabe, não pode ter esse tipo de atitude num jogo importante como foi essa partida. Porque ele poderia ter estreado tudo, né? Poderia ter pegado e ter praticamente dado a vitória para a equipe do Palmeiras, porque, sabe, quando você tem um jogador expulso da forma que foi, né, realmente acaba comprometendo todo o esquema tático, né, todo o planejamento do técnico. Então o Fabrício Bruno foi um cara que realmente acabou vacilando, mas também teve, né, um lance aí que está sendo muito repercutido, que foi o lance do Gustavo Gomes. Cara, eu vi o lance e eu achei que foi lance para expulsão. Por quê? Por mais que o jogador tenha acertado a bola primeiro e depois acertado o jogador da equipe do Cruzeiro, mas mesmo assim, se você vê a altura que ele sabe colocar o pé dele para poder acertar o jogador, cara, é uma altura perigosa, porque se acerta, cara, machuca e muito, né, o jogador. Então, se tivesse acertado de jeito, cara, poderia ter lesionado o jogador da equipe do Cruzeiro. Então, ele assumiu um risco de machucar o jogador. Então, por mais que tenha sido sem querer, mas sem querer é falta também. Então, ao meu ver, foi um erro de arbitragem. Até porque o VAR chamou para poder o juiz dar cartão amarelo. Aonde que o VAR vai chamar o juiz para poder dar cartão amarelo? O VAR é chamado para poder dar cartão vermelho. Entendeu? Então, eu não entendi o que o árbitro da partida, viu ali no lance para poder ter essa decisão. Mas assim, apesar disso, né, não gosto muito de comentar sobre a arbitragem, mas foi um lance aí que foi muito repercutido aí depois do jogo, né? Mas assim, independente de erro de arbitragem, eu acho que, principalmente aí de reclamações aí por parte da torcida do Flamengo, eu acho que o Flamengo só não é líder do campeonato por conta da sua própria incompetência, porque o Palmeiras está fazendo a parte dele e o Flamengo não está fazendo. Então não pode colocar tudo na conta de erros de arbitragem. O Flamengo também tem que jogar bola para poder assim conseguir a liderança. Porque se o Palmeiras rateou nessa rodada, era para o Flamengo ter pegado, ter vencido o seu jogo, né? Ter feito o seu dever de casa. Mas não fez, né? Então, em si, não pode ter reclamação quanto a isso, né? Então, assim, né? O campeonato ainda está em aberto. A gente ainda vai ter muita luta, né? Tanto pelo título, como pela vaga na Libertadores, como também na briga aí contra o rebaixamento. E realmente vai ser uma disputa até o final. Ponto a ponto, né? Então é isso, pessoal. Quero agradecer a todo mundo que acompanhou aqui o vídeo até o final. Não se esqueçam de deixar o like para poder dar uma força aqui pro canal. Caso você não seja inscrito, já se inscrevam aqui no nosso canal, pessoal. Muito obrigado por tudo e a gente se vê aqui no próximo vídeo. Então, pessoal, até uma próxima!